Luxemburgo é um país que tem muita empresa de mineração de asteroide. É. Muita, não é pouca não, é muita. E você sabe um dos fatores por isso, claro. É o A lei. incentivo, né? Os Tem uma caras lei de criaram uma incentivo lei. fiscal lá. Não é incentivo. Eles criaram uma legislação que fala assim, olha, você pode explorar o espaço, você tem direito de propriedade. Porque essa é uma discussão muito complexa. Eu queria entrar nessa discussão exatamente, porque, por exemplo, se você pega, né, há várias definições do que é propriedade, mas os libertários têm uma que eu gosto muito, porque qualquer um pode chegar lá e falar no cartório, não, eu quero a lua pra mim. O cara não tá usando, não tá delimitando, ele não defende a lua. Então, Você propriedade sabe eu que entendo teve um como cara que isso. fez isso com um asteroide e entrou com uma ação contra a NASA. Pra isso, falando que era dele. Isso. E que ele tinha que pagar. Ele perdeu. Obviamente ele tem que perder, né? Pelo amor de Deus. Mas o ponto é, como é que a gente define o que nessa órbita baixa da Terra é de cada um e também de quem é a Lua? É um espaço comum? Porque vocês usaram a analogia, e brilhantemente na minha opinião, porque não tem como comparar, com as grandes navegações. E o que a gente viu foi, olha, Portugal e Espanha combinando um tratado para dividir as Américas, mas teve conflito, teve guerra por conta disso. Não só entre eles, entre vários países nessa exploração. Então a sina será a mesma, a gente vai ver guerras acontecendo por conta do espaço, ou o negócio tá mais coordenado, o pessoal tá mais paz e amor. Tá nada muito mais coordenado. complicado. Aliás, é uma das grandes discussões, cai Isso. muito no direito espacial, né? Isso. Cai no direito Que é um espacial. campo muito interessante. Então, muito, né? Hoje a gente se baseia muito no acordo do espaço lá da década de 70, né? 79, né? 1967, né? Que é teve o espaço, o Tratado do Espaço Sideral. Tratado de Espaço Sideral, isso. Então é baseado nisso, mas já teve que mudar. Hoje o que a gente tem, o mundo hoje está dividido, para quem não sabe. Você tem de um lado um negócio chamado Artemis Accords, Isso. que é os Estados Unidos, com vários países, inclusive o O Brasil. Brasil assinou. São Assinou 48 nações que já assinaram os acordos de Artemis, que é o projeto da Lua. E você tem do outro lado a China com o acordo dela, que vários países assinaram também. Então você tem o mundo no espaço, na verdade, está dividido. Uma coisa interessante, por exemplo, que os Estados Unidos determinou que os locais de pouso da Apollo são patrimônio da humanidade. Isso. E o chinês não concorda com isso. Ou seja, o chinês pode pôr uma nave em cima da bandeira americana, entendeu? Já pensou a confusão? Você imagina que isso vai acontecer. Porque é exatamente o exemplo que você citou. Isso é uma repetição do processo de exploração de recursos na época das navegações e da colonização. Foi-se em busca do recurso econômico. Mas não dava para você fazer aquilo sozinho. E eram empresas privadas, né? Companhias das Orientais. Índias, é isso. Só que aí você precisava da força do Estado para proteger aquela atividade econômica. Vai ser igual. O tratado, né, que é o tratado maior, assim, a base jurídica não do direito comum, né, do direito costumeiro, mas é o tratado escrito. O tratado diz que ninguém pode se apropriar de nenhum corpo celeste. Ela não é de ninguém. Ninguém pode tomar a soberania da Lua, de um asteroide, de Marte, de nada. Tudo o espaço é de todo mundo, da Terra. E o tratado, só que assim, ele não vira e fala assim, e o que fazer com as coisas que estão dentro daquilo ali? E aí, olha que interessante, a jurisprudência foi baseada nas rochas que os americanos e os soviéticos trouxeram. de lá. E aí os americanos trouxeram e falaram, não, isso é meu. E aí as pessoas, não, eu quero, tipo, um cidadão americano, não, eu quero ver, não, isso daqui é propriedade do governo americano. E os americanos trocaram algumas com a União Soviética. E trocaram, tipo, por outras. Isso começou a caracterizar que ele possuía a propriedade daquele negócio. E são essas peças que são usadas com a ideia de que, então, você não pode ser dono do corpo, da terra inteira. Mas o que você extrair de lá de dentro, você vai ser dono. Só que isso não está codificado juridicamente internacionalmente. E aí os Estados Unidos saiu correndo, fez os acordos de Artemis, o Obama passou isso e falou, olha, a gente precisa ter um frame legal aqui para garantir que os caras vão conseguir explorar, né? As empresas privadas vão vir. E aí a China foi lá e fez o dele. E os Estados Unidos está querendo convencer todo mundo para vir assinar o dele. No começo eram poucos países, hoje já o número está crescendo bastante. E Luxemburgo foi lá e também passou uma lei. E falou, eu também quero ser um hub espacial. Então, aqui tem embasamento jurídico para sua atividade espacial. Sim. E aí, a moral da história é, óbvio que tem um monte de discussões complexas do tipo, quanto que eu posso extrair a ponto de eu não ser dono
corpo inteiro. Inteiro, é. E quem é que pode extrair junto comigo? O Tratado Espacial diz que quando um está extraindo, não pode vir o outro. A não ser que o corpo celeste seja grande o suficiente e que a atividade de um não vai interferir na do outro. Mas se o lugar estratégico na Lua é onde tem a água, e aí vai pousar a nave americana, a chinesa vai querer pousar do lado. O tratado diz que não pode ser assim. Óbvio que não tem quem aplique a lei do tratado. Quem é a polícia disso? Isso, então não tem. Então aí vai ser na base da força. Né? Aí você pode falar melhor, que é qualquer um, que é aquele setor da ONU, né? Isso. O NOSA lá, né? É um deles. É a um NOSA, ou a União de Telecomunicações Internacionais, que é uma agência da ONU que é responsável para distribuir as radiofrequências e os Mas aí a posições ONU dos mal satélites. toma conta daquilo. Imagina. Com certeza, ela não tem esse poder, mas o ponto é que tem várias discussões. E se você pegar um asteroide, tirar ele da órbita e trazer para a Terra? Você não se apropriou do corpo celeste inteiro? Ah, não, mas eu só estou querendo tirar para pegar o minério que tem dentro dele. Entendeu? E essa era a ideia do Obama, viu? O Obama, durante o governo do Obama, ele parou um pouco do negócio de ir para a Lua e ele falou, não, nós vamos explorar asteroide. E uma das ideias dele era justamente essa, era ir lá, amarrar um asteroide, trazer ele para cá. Tanto que você pegar as imagens da NASA da época dele, tem uns astronautinhas tudo pendurado no asteroide, martelando lá, entendeu? Porque é minerando o asteroide. Essa era a ideia dele. E por conta dessa ideia dele, várias empresas surgiram, essas que estão lá em Luxemburgo. Mas, por exemplo, a minha pergunta é nem sobre a questão de extrair alguma coisa e trazer. É delimitar espaço de satélite. Porque o Elon Musk, por exemplo, tem vários na órbita. Então, mas isso já é uma discussão, porque os espaços são limitados. Sim. A órbita geoestacionária é limitada. E ela é a mais importante. Ok, a órbita baixa, ela é importante geopoliticamente como o Heartland, dentro de uma das teorias. Mas a geoestacionária, ela é fundamental, por exemplo, para você manter a questão da dissuasão nuclear. Não existe dissuasão nuclear no mundo sem satélite na órbita geoestacionária. Que ele vai detectar o lançamento de uma bomba atômica e vai falar, estamos sendo atacados. Não me ataque porque eu vou saber que você lançou o ataque. Você não pode fazer um ataque surpresa a mim, porque eu vou saber na hora que você lançou e quando eu souber, eu vou te retaliar. E aí, então você não quer morrer, você não lança. Que é a doutrina do MAD, Mutual Assured Destruction. Não existe dissuasão nuclear sem os satélites em órbita. E satélites em lugares especiais. E essa órbita geoestacionária, ela é de acordo com os países irem pedindo autorização. E aí o Brasil que está para trás, a hora que ele chegar lá, já está tudo tá ocupado. lotada, entendeu? As melhores esquinas estão ocupadas. Isso. Geopolítica também é sobre o mercado imobiliário. Localização, localização, localização. Sim. É isso, geopolítica claro. é isso. E aí, em última instância, então, os países que não conseguiram chegar logo, eles não vão ter lugar. Porque os lugares são limitados. E isso está acontecendo. Assim, a gente tem uma receita perfeita de todas as condições que a gente assistiu ao longo da história da humanidade para guerras e disputas de conflitos. Que aparentemente vai se repetir, né? Exatamente. A hora que vocês falaram, não, o espaço é de todo mundo, eu falei, deu merda. Com certeza. É igual em condomínio, né? Eu sempre falo, a propriedade privada, que muitos questionam, ela é uma maneira pacífica de resolver conflitos. Se a minha casa é minha, então eu que mando lá. Eu que posso chegar lá e falar, vou pintar a parede de roxo. Na verdade, a Malu pode falar esse tipo de coisa. Eu não posso, não me proibiria. Agora, na área comum do condomínio, na academia, Isso, que é de todo mundo, soberania. aí não dá. Eu vou falar, eu quero roxo, o cara quer azul, outro quer branco, aí vai ter briga porque é de todos, né? O que é propriedade privada, você vai lá A única e coisa decide. que não tem nesse elemento e que tinha nos outros, você tinha as populações indígenas. Sim. Você tinha povos locais que foram escravizados, mortos, explorados, destruídos. Agora é um terreno que não tem isso. Então, facilita a briga. Porque, assim, não tem questões morais de discussão. Eu tô indo ali tirar uma rocha, extrair água da Lua e construir meu porto espacial de lançamento para outro lugar. Ou construir uma fábrica, ou construir um hotel. Porque tem isso, não é só a exploração de minério, de água, de base de lançamento. Fábricas. A ideia é a construção de fábricas até de semicondutores, que teriam uma condição de serem produzidos melhores num ambiente
com uma microgravidade. Então tem um monte de experimentos que vão ganhar com isso. As empresas, igual a própria Blue Origin, que quer explorar a Axion, né, também, que querem colocar estações espaciais para fazer turismo espacial, hotéis na órbita abaixo da Terra. Então tem toda essa parte aí mesmo.